E a história de hoje é Caio e o Segredo dos Gigantes de Plástico. Caio, um menino de 8 anos, de pele clara e cabelos pretos e lisos, vivia num mundo feito de padrões. O seu quarto era o seu refúgio, um universo onde tudo tinha um lugar e um propósito. Sons altos e inesperados da rua podiam perturbá-lo, mas ali dentro reinava a calma da ordem, especialmente na prateleira onde a sua magnífica coleção de dinossauros estava alinhada. Para Caio, que era autista e não se comunicava com palavras, aquele alinhamento era a sua mais clara forma de expressão. O seu ritual noturno era sagrado. Ele não apenas os colocava em fila. Ele verificava o ângulo exato do dente do seu T-Rex de plástico, a quem chamava de Rex, ajustava a curva do chifre da sua Triceratops, a Tria. O seu toque era sua voz, uma conversa profunda que mostrava que ele via cada detalhe que tornava cada um deles único. Naquela noite, porém, um novo padrão emergiu. Uma luz suave e azulada da lua cheia entrou pela janela, não de forma caótica, mas como um tapete de luz silencioso. Foi então que ele ouviu. Não era um barulho irritante, mas um som distinto, um clique rítmico e claro. Um clique e depois outro, um padrão sonoro que cortou o silêncio e capturou a sua atenção sem o sobrecarregar. Caio sentou-se na cama. A ordem fora quebrada. A cauda do seu Velociraptor Velox moveu-se. Para outra criança, seria assustador, mas para Caio era um quebra-cabeças fascinante. O seu mundo de certezas tinha uma nova variável e a sua mente, em vez de entrar em pânico, acendeu-se com o desejo de compreender a lógica por trás daquilo. Uma voz que não era bem uma voz, mas uma vibração grave e ressonante, que ele sentiu mais nos ossos do que nos ouvidos, preencheu o quarto. Caio! A vibração parecia cortar todo o ruído de fundo do mundo. Veio de Rex, cujos olhos pintados de amarelo agora brilhavam com uma luz dourada, estável e calma. Não te assustes, mente clara, continuou a vibração de Rex. Ao seu lado, os olhos de Tria, a Triceratops, acenderam-se num azul suave. As mentes da maioria dos humanos estão cheias de ruído verbal, disse ela, a sua voz como um padrão de tons suaves. Tu percebes a intenção pura, os padrões. É por isso que nos podes entender. Caio não respondeu com palavras. Em vez disso, ele levantou um dedo e apontou de forma incisiva para o Velociraptor que estava fora do lugar, e depois olhou para Rex com um olhar questionador. O seu gesto era claro. A vossa ordem, o vosso padrão, mudou. Rex inclinou a cabeça. Sim, porque precisamos da tua ajuda. A tua mente focada é a única que pode proteger o nosso segredo, a semente do silêncio. Tria continuou. As sementes guardam a estrutura do nosso mundo, mas o seu padrão está a degradar-se. Se a sua energia se for, a memória do nosso mundo desaparecerá. O pequeno Velox saltou, os seus olhos de âmbar a brilhar, olhando para Caio cheio de esperança. Um olhar de interrogação formou-se no rosto de Caio, os seus olhos a percorrerem o quarto, à procura da próxima peça do quebra-cabeça. Rex entendeu perfeitamente o seu silêncio e moveu a sua cabeça de plástico, direcionando um feixe de luz dos seus olhos para a prateleira de minerais. A luz pousou sobre um objeto, o geodo. Ele precisa da luz desta lua, explicou Tria. A sua frequência pura pode realinhar os padrões da semente. Nós não conseguimos movê-lo. A tarefa requer um estrategista. Requer você. Caio pegou no geodo pesado. Parou em frente à torre de livros. Ele não demonstrou frustração. Em vez disso, a sua expressão tornou-se ainda mais focada enquanto analisava a estrutura. Então, uma luz de compreensão brilhou nos seus olhos. Ele olhou para os dinossauros e deu um aceno de cabeça firme e confiante. O plano estava formado na sua mente silenciosa. Caio tornou-se um maestro silencioso.
Primeiro, ele olhou para Velox, estabelecendo contato visual. Depois, apontou de forma decisiva para a base da torre de livros. De seguida, virou-se para a Tria, apontou para um local ao lado da torre e usou as mãos para mostrar um movimento de empurrar para o lado. Ele estava a desenhar a solução no ar, e os dinossauros, que entendiam a linguagem dos padrões, compreenderam perfeitamente. Eles executaram a manobra e a torre caiu exatamente como a sua mente genial tinha planejado. O caminho estava livre. Caio caminhou com o seu passo firme e colocou o Geudo no parapeito da janela, banhado pela luz da lua. Instantaneamente, a pedra explodiu numa luz verde e quente, formando padrões complexos e belíssimos no ar. Ao fechar os olhos, a mente de Caio foi inundada com a mais pura informação. A matemática nas escamas de um anquilossauro, a aerodinâmica no voo de um pterodáctilo. Era uma torrente de dados sensoriais que, para a mente de Caio, era a mais perfeita e bela ordem. Quando abriu os olhos, o Geodo tinha um brilho calmo. Os dinossauros estavam imóveis. O padrão está completo, ecoou a vibração de Rex na sua mente. Obrigado, estrategista. O teu coração focado salvou a nossa memória. Caio pegou no Geodo e colocou-o de volta. Depois, foi até os seus dinossauros. Ele não os colocou na sua antiga ordem. Ele criou uma nova, que contava a história daquela noite. Um padrão secreto que era o seu relatório da missão. Ele terminou dando uma palmadinha firme e afetuosa na cabeça de Rex. O gesto dizia tudo. Naquela noite, Caio adormeceu em paz. O mundo lá fora podia ser um ruído imprevisível, mas ali, no seu quarto, ele era o guardião de uma ordem perfeita. A sua mente silenciosa não era uma barreira, era uma ponte para um universo perdido, a chave que salvara os gigantes de plástico e os seus segredos. E a história de hoje é O Segredo da Vaca que Pastava as Estrelas. As férias na fazenda eram o momento mais esperado do ano para Isabel e Yuri. Para eles, aquele lugar não era feito de cercas, pastos e um celeiro velho, mas sim de um reino infinito de aventuras. Isabel, com seus 6 anos, seus óculos que a faziam parecer uma pequena sábia, e seus longos cabelos castanhos, era a cartógrafa das expedições. Yuri, 1 ano mais novo, mais baixo e com uma energia que parecia nunca ter fim, era o explorador destemido, sempre pronto para descobrir o que havia atrás da próxima moita ou dentro do próximo riacho. A fazenda era um universo de texturas e cheiros. Havia o feno seco e dourado que fazia cócegas no nariz, a terra úmida depois da chuva que grudava nas botas e o cheiro doce do curral ao amanhecer. Os 2 primos passavam os dias correndo atrás das galinhas, tentando conversar com os porquinhos e oferecendo as folhas mais verdes para as cabras. Eles amavam todos os animais, mas havia uma criatura que, para eles, guardava um silêncio especial. Uma vaca malhada chamada Mimosa. Mimosa não era a maior nem a mais barulhenta das vacas. Na verdade, era justamente o contrário. Enquanto as outras mugiam alto quando o sol nascia, Mimosa apenas olhava o horizonte com seus olhos grandes e profundos, que pareciam 2 lagos de chocolate derretido. Ela era mais calma, mais gentil, e às vezes, Isabel tinha a impressão de que, por trás daquele olhar sereno, Mimosa guardava um segredo tão antigo quanto as estrelas. A primeira pista de que algo era diferente com Mimosa apareceu numa noite particularmente clara. A lua, redonda e prateada como uma moeda nova, pendia no céu de veludo preto. Da janela do quarto, Isabel e Yuri observavam as silhuetas dos animais se recolhendo. Foi quando Isabel, ajustando os óculos no nariz, sussurrou: "Yuri, olha, onde está a Mimosa?" Yuri pulou da cama e se espremeu ao lado da prima na janela. Ela estava certa. O rebanho estava todo ali, um amontoado de sombras sonolentas perto do coxo d'água, mas a silhueta familiar de Mimosa não estava entre elas. "Será que ela se perdeu?" perguntou Yuri com a voz carregada de preocupação. Isabel não respondeu. Seus olhos atentos varriam a escuridão do pasto procurando, investigando. Então, ela viu. Bem longe, quase no limite da propriedade, onde o campo encontrava a pequena floresta de pinheiros,
Uma figura solitária se movia lentamente. Era Mimosa. Mas ela não parecia perdida. Parecia estar indo a algum lugar com um propósito. Ela não se perdeu, disse Isabel, mais para si mesma do que para o primo. Ela está indo para algum lugar. A curiosidade, como uma pequena semente, foi plantada nos corações dos dois. Na manhã seguinte, eles bombardearam Mimosa com perguntas que só obtiveram um balançar de rabo como resposta. Eles a observaram o dia todo. Ela pastou com as outras, bebeu água e tirou uma soneca à sombra de uma grande figueira. Parecia uma vaca perfeitamente normal. Mas quando a noite caiu e a lua subiu mais uma vez, a cena se repetiu. Temos que descobrir para onde ela vai, declarou Yuri, com a determinação de um verdadeiro aventureiro. Isabel, embora mais cautelosa, concordou. Aquele mistério era um novelo de lã, e ela precisava encontrar a ponta para começar a puxar. Eles fizeram um plano. Na noite seguinte, assim que a fazenda adormecesse, eles se tornariam detetives noturnos. Equipados com 2 pequenas lanternas e corações batendo forte no peito, eles saíram do quarto na ponta dos pés. A noite na fazenda era cheia de sons. O coachar dos sapos na lagoa, o cricrilar insistente dos grilos, o sussurro do vento nas folhas das árvores. Para 2 crianças da cidade, era uma sinfonia assustadora e ao mesmo tempo fascinante. Eles se esconderam atrás de um velho barril de água esperando. Não demorou muito. Sob o brilho prateado da lua, Mimosa se separou do rebanho, silenciosa como uma sombra, e começou sua caminhada solitária. Agora, sussurrou Isabel. Agachados, correndo de moita em moita, eles a seguiram, mantendo uma distância segura para não serem descobertos. Mimosa os levou para muito além do pasto principal, para uma área que eles nunca tinham explorado. Era um campo pequeno e isolado, cercado por rochas altas que o escondiam como um segredo bem guardado. Uma clareira secreta. E era ali que a magia acontecia. Assim que Mimosa entrou na clareira, as crianças prenderam a respiração. O campo não era coberto de capim comum. Em seu lugar, cresciam centenas de pequenas flores brancas que eles nunca tinham visto antes. E o mais incrível era que, sob a luz da lua, as pétalas dessas flores brilhavam. Não era um brilho forte, como o de uma lâmpada, mas uma luminescência suave e pulsante, como se cada flor tivesse engolido um pedacinho de estrela. Uau! Yuri deixou escapar, os olhos arregalados. Isabel rapidamente colocou a mão na boca dele, mas ela sentia a mesma coisa. Era a visão mais mágica que já tinham tido em toda a vida. Aquele campo era um jardim de luar. E então, eles observaram o que Mimosa fazia. Com uma delicadeza surpreendente, ela começou a pastar. Mas ela não comia de qualquer jeito. Ela escolhia cuidadosamente cada flor, mastigando-as devagar, com os olhos fechados, como se estivesse saboreando algo delicioso. A cada flor que ela comia, a luz parecia viajar de sua boca para dentro dela, criando um brilho suave sob sua pele malhada. Isabel e Yuri ficaram ali, escondidos atrás de uma rocha, por quase 1 hora. Eles não sentiam medo, nem frio, apenas um profundo sentimento de admiração. Eles estavam testemunhando um segredo da natureza, um ritual mágico que acontecia todas as noites, bem debaixo dos seus narizes. A vaca que eles conheciam não era apenas uma vaca, ela era a guardiã de um jardim de estrelas. Quando Mimosa finalmente pareceu satisfeita, ela se virou e começou a caminhar lentamente de volta para o pasto principal. As crianças esperaram até que ela estivesse longe para saírem do esconderijo. Yuri correu para o meio do campo e tocou uma das flores. Era macia como veludo e fria ao toque. "Elas são de verdade!" ele exclamou maravilhado. Isabel, sempre a cientista, pegou uma pequena flor que havia caído no chão e a examinou. As pétalas eram quase transparentes, com finíssimas veias prateadas que pareciam carregar a luz. Ela guardou a pequena flor com cuidado no bolso do pijama, como uma prova daquela noite inacreditável. Nos dias seguintes, o segredo mudou a forma como eles viam tudo. O mugido das vacas parecia uma canção, o vento parecia sussurrar histórias, e Mimosa... Mimosa era uma rainha disfarçada. Eles passavam horas perto dela, escovando seu pelo, conversando baixinho, tentando mostrar que entendiam, que eram seus amigos. E às vezes, quando Isabel olhava bem no fundo dos olhos da vaca, tinha a certeza de que ela entendia de volta. Mas o mistério ainda não estava completo. Eles sabiam o que Mimosa fazia, mas não sabiam por quê.
A resposta para essa pergunta veio na penúltima manhã de suas férias, de uma forma totalmente inesperada. Eles acordaram muito cedo, antes mesmo do sol nascer, ansiosos para se despedir de Mimosa. Eles correram para o curral e encontraram o balde de metal que era usado para a ordenha matinal. Como era muito cedo, o balde ainda estava ali, cheio do leite fresco de Mimosa. E quando Isabel olhou para dentro, ela soltou um pequeno grito de surpresa, que fez Yuri correr para o seu lado. O leite no balde não era branco. Não como o leite que eles bebiam no café da manhã. Era de um branco perolado, quase prateado, e dentro do líquido, minúsculos pontinhos de luz flutuavam e brilhavam suavemente, como uma galáxia em miniatura. Era um balde cheio de estrelas líquidas. O leite dela, sussurrou Yuri. Brilha, completou Isabel, terminando a frase do primo. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Mimosa não comia as flores lunares apenas por comer. As flores transformavam seu leite, tornando-o mágico. Esse era o grande segredo. Com muito cuidado, usando uma concha que estava por perto, Isabel pegou um pouco do leite prateado e colocou em um pequeno copo. O líquido brilhava em suas mãos. Cheirava a noite, a flores e um pouco a baunilha. Eles se entreolharam. A curiosidade era maior que qualquer hesitação. Primeiro, Isabel molhou a ponta do dedo e levou à boca. O sabor era doce e suave, e uma sensação de calor e felicidade se espalhou por todo o seu corpo. Era como beber um sonho bom. Ela sorriu para Yuri, que imediatamente pegou o copo e bebeu um pequeno gole. Os olhos dele se arregalaram e um sorriso enorme tomou conta de seu rosto. Eles não ganharam superpoderes nem começaram a flutuar. A magia daquele leite era mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profunda. Por um instante, eles sentiram que podiam entender o zumbido das abelhas, que sabiam para onde as nuvens estavam viajando e que conseguiam ouvir a terra respirar sob seus pés. Sentiram-se conectados a todos os segredos da fazenda. Eles entenderam que aquele era um segredo que precisava ser guardado. A magia de Mimosa não era para todo mundo, era para aqueles que tinham a paciência de observar e o coração aberto para acreditar no impossível. Eles eram os guardiões do segredo da vaca que pastava as estrelas. No último dia de férias, a despedida foi diferente. Eles não disseram apenas tchau para Mimosa. Eles se aproximaram dela no pasto e lhe deram o maior abraço que seus braços pequenos conseguiam dar. Isabel encostou a testa na cabeça macia da vaca e sussurrou: Seu segredo está seguro com a gente. Yuri prometeu que voltaria no ano seguinte para ver as flores lunares de novo. Mimosa, como sempre, não mugiu. Apenas piscou seus olhos grandes e profundos. E por um breve momento, as crianças tiveram a certeza de ver um brilho prateado, um pequeno reflexo das estrelas que ela guardava dentro de si. Enquanto o carro se afastava da fazenda, deixando para trás o cheiro de feno e terra, Isabel e Yuri olhavam pela janela traseira, em silêncio. Eles não estavam tristes. Estavam levando consigo algo muito mais valioso que uma simples lembrança de férias. Eles levavam um segredo compartilhado, uma promessa e a certeza de que a magia existe, às vezes escondida no olhar tranquilo de uma vaca malhada. E eles mal podiam esperar para voltar. E a história de hoje é O Alfaiate de Nuvens e a Cidade de Sussurros. Nas alturas, onde o céu é um oceano de cores pastel, flutuava a Cidade de Sussurros. Era um lugar feito de nuvens fofas e sonhos doces, e lá vivia Pedro, um menino que não era um alfaiate comum. Em vez de linhas e tecidos, ele usava fios de luar e fragmentos de neblina para costurar as nuvens que formavam as casas, as pontes e até as flores dos jardins suspensos. A sua agulha de prata dançava no ar, remendando uma nuvem de chuva aqui, bordando um novo andar num castelo de algodão doce ali e mantendo a cidade inteira leve e feliz. Contudo, nos últimos tempos, algo estranho começou a acontecer. A cidade de Sussurros estava a perder a sua magia. As cores vibrantes das nuvens do mercado desbotavam para um cinzento triste. As pontes de neblina começaram a esfarelar-se nas bordas. E o mais preocupante de tudo, os sussurros mágicos que davam nome. A cidade estavam a silenciar-se. O riso das crianças já não ecoava nos parques de nuvens, e um silêncio pesado começava a tomar conta de tudo. Pedro sentiu a tristeza da sua cidade no seu próprio coração. Ele sabia que não podia ficar parado a ver a sua casa desaparecer.
Olhando para o seu dedal de prata e para a sua agulha fiel, que ainda brilhava com uma luz própria, tomou uma decisão. Os sussurros dos antigos alfaiates de nuvens ecoavam na sua memória, falando de um material lendário. O fio de estrela. O único fio poderoso o suficiente para restaurar um sonho que se desvanece. Ele tinha de o encontrar. Mas uma jornada assim era perigosa para se fazer sozinho. Pedro foi até a orla da cidade de Sussurros e chamou por um nome antigo e gentil. Nudragão. Lentamente, emergindo das nuvens mais baixas, uma forma magnífica apareceu. Era Nudragão, um dragão sábio e sereno feito inteiramente de nuvens de tempestade mansas e névoa matinal. As suas escamas eram tufos de vapor, e os seus olhos brilhavam com a paciência de 1000 pores do sol. Ele não era uma criatura de fogo, mas sim de ar e sonhos, o guardião mais antigo do céu. "Oh, sábio Nudragão", disse Pedro, a sua voz pouco mais que um sopro. "A nossa cidade está a morrer. A cor e os sussurros estão a desaparecer." Ele mostrou ao dragão de nuvem a sua agulha brilhante. "A lenda diz que apenas um fio de estrela pode recosturar o coração da nossa casa. Você vai me ajudar a encontrá-lo?" Nudragão baixou a sua cabeça maciça, e o seu sopro era como uma brisa quente de verão. Ele não falou com palavras, mas Pedro entendeu o seu pensamento, que soou na sua mente como o toque suave de um sino de vento. "O seu fio é o nosso fio, pequeno alfaiate. Eu levarei você." Com cuidado, Pedro subiu nas costas largas e macias de Nudragão, que eram mais confortáveis do que qualquer cama de nuvens que ele já havia costurado. Com um impulso poderoso e silencioso, o grande dragão de nuvens ergueu-se, no ar, deixando para trás a silenciosa cidade de Sussurros. Eles voaram por céus que pareciam pinturas, passando por ilhas flutuantes, onde ovelhas de algodão pastavam, e rios de luz estelar líquida que serpenteavam entre as estrelas. O vento assobiava melodias antigas nos ouvidos de Pedro, e a aventura começou. A sua viagem, no entanto, não foi isenta de perigos. Ao atravessarem o desfiladeiro dos ventos uivantes, foram emboscados por uma tempestade de nuvens-trovão. Eram nuvens cinzentas e zangadas, com olhos de relâmpago e uma atitude espinhosa. Elas não gostavam de estranhos e tentaram cercar Nudragão, disparando pequenos raios de eletricidade estática que faziam o ar crepitar e cheirar a ozono. Mas Pedro era um alfaiate, não um guerreiro. Em vez de lutar, ele tirou a sua agulha e, com um fio de névoa da manhã que guardava no bolso, começou a costurar. Ele não costurou as nuvens zangadas, mas o ar entre elas, criando padrões suaves e calmantes. A sua costura mágica transformou os ventos uivantes numa canção de ninar gentil. As nuvens trovão, confusas e subitamente sonolentas, abrandaram os seus ataques, bocejaram com um trovão suave e afastaram-se para tirar uma soneca, deixando o caminho livre. Depois de deixarem a tempestade para trás, eles finalmente chegaram ao seu destino: os campos de constelações. Era aqui que as estrelas bebés nasciam e que os fios de luz estelar eram tecidos para formar as galáxias. O lugar brilhava com uma luz prateada e dourada, e nebulosas de todas as cores giravam suavemente como bailarinas cósmicas. No centro de tudo, pulsando com uma luz suave, estava a grande roca de Fiar Celestial, de onde todos os fios de estrelas se originavam. Ao aproximarem-se, viram a causa do problema da sua cidade. Uma das mais belas constelações, a da Harpa de Cristal, tinha um dos seus fios principais emaranhado. O fio, que deveria fluir livremente, estava preso num nó apertado, a sua luz a piscar fracamente. Este nó estava a impedir que a magia fluísse corretamente pelos céus, e era por isso que a cidade de Sussurros, e talvez outros mundos de sonho, estavam a perder o seu brilho. "É aqui que um alfaiate é necessário", sussurrou Pedro. Com a permissão gentil de Nudragão, ele flutuou para mais perto do nó impossível. Para qualquer outra pessoa, seria uma confusão de luz e energia, mas para Pedro, era apenas um bordado que tinha corrido mal. A sua agulha de prata parecia zumbir de antecipação. Com a concentração de um mestre artesão, ele guiou a sua agulha para o coração do nó, não para o cortar, mas para o desatar, seguindo o fluxo da luz com a perícia de quem conhece cada tipo de ponto e laçada. Delicadamente, ponto por ponto, Pedro trabalhou. Ele puxou um laço de luz aqui, soltou uma teia de energia ali, e aos poucos, o nó começou a ceder. Finalmente, com um último e gentil puxão,
o fio de estrela soltou-se. Uma onda de luz pura e quente explodiu do fio agora livre, banhando tudo num brilho espetacular. A constelação da harpa de cristal tocou uma única nota musical que ecoou por todo o cosmos. Pedro tinha conseguido, e na sua mão, um pedaço solto do fio brilhava intensamente, o remédio para a sua casa. A viagem de volta foi mais rápida, como se os próprios ventos do céu estivessem a celebrar o seu sucesso e os empurrassem para casa. Com o precioso fio de estrela enrolado em segurança num carretel de nuvem lunar, Pedro sentiu a esperança aquecer o seu peito. Abaixo deles, a cidade de Sussurros surgiu à vista, ainda cinzenta e silenciosa, mas já não parecia desprovida de esperança. Parecia estar à espera. Assim que chegaram, Pedro não perdeu tempo. De pé na torre mais alta, com o fio de estrela na sua agulha, ele lançou-o ao ar. O fio moveu-se por vontade própria, mergulhando na nuvem central da praça da cidade. Como um pincel mágico, onde quer que o fio tocasse, a cor regressava instantaneamente. O cinzento desbotado transformava-se em rosa pêssego, azul celeste e amarelo sol. A magia espalhou-se de nuvem em nuvem, como a ondulação numa lagoa. E então, aconteceu. Primeiro um, depois dois, e depois uma centena de sussurros suaves e mágicos regressaram, enchendo o ar com histórias de sonhos e segredos doces. As pontes de neblina solidificaram-se, mais fortes do que nunca, e as flores dos jardins suspensos desabrocharam com um brilho suave. Os habitantes da cidade, feitos de sonhos leves, saíram das suas casas, os seus rostos a passarem da surpresa para a pura alegria. O riso voltou à cidade de Sussurros, mais alto e mais claro do que alguma vez fora. Do seu posto de observação, Pedro sorriu, o coração a transbordar de felicidade. Ele não era apenas um alfaiate, era um guardião dos sonhos da sua cidade. Ao seu lado, no dragão soltou um sopro de ar quente que parecia um suspiro de contentamento. Juntos, eles observaram o pôr do sol pintar o seu mundo renovado com novas cores, sabendo que enquanto houvesse coragem e um pequeno alfaiate com uma agulha mágica, a cidade de Sussurros nunca mais ficaria em silêncio. E a história de hoje é o Guardião da Ponte dos Sussurros. Na pequena e adormecida vila de Vale do Luar, aninhada entre colinas que pareciam ombros de gigantes gentis, as crianças cresciam a ouvir uma lenda sussurrada pelo vento. A lenda da Ponte dos Sussurros, um arco de pedra pálida coberta de musgo, que só se revelava sob a luz da lua cheia, e que, diziam, levava a um lugar onde os sonhos podiam ser tocados. Lucas, um menino de 8 anos com o cabelo sempre despenteado e o coração cheio de coragem, ouvia essas histórias com mais atenção do que ninguém. A sua irmã mais nova, Lina, estava doente há muitas luas. E o riso dela, que antes enchia a casa, tinha se tornado um som raro e precioso. O sonho de Lucas era simples e poderoso. Ouvir a sua irmã rir novamente com toda a força. Numa noite em que a lua era um disco de prata perfeita no céu de veludo negro, Lucas tomou a sua decisão. Encheu a sua pequena mochila de couro com um pedaço de pão, uma maçã e um frasco de água. Deu um beijo suave na testa de Lina, que dormia, e sussurrou: "Eu vou buscar a tua alegria de volta." As ruas de calçada da vila estavam desertas e silenciosas, banhadas por uma luz prateada que fazia as sombras dançarem. Cada passo de Lucas ecoava suavemente, um pequeno tambor de coragem a caminho do desconhecido. O ar estava fresco e cheirava a terra úmida e a flores noturnas, um perfume que ele guardaria para sempre na memória. Finalmente, ele chegou. A Ponte dos Sussurros erguia-se à sua frente, mais majestosa e antiga do que qualquer história poderia descrever. O rio por baixo dela não fazia barulho, apenas corria como seda escura. E no centro exato da ponte, uma forma começou a materializar-se a partir das sombras e do próprio luar. Era o guardião, alto, etéreo, feito de noite e de luz. Não tinha rosto, apenas 2 orbes de prata que brilhavam com uma bondade antiga. Ele segurava um cajado que pulsava suavemente, e a sua presença não era assustadora, mas sim imensamente calma e poderosa. A sua voz soou, não nos ouvidos de Lucas, mas na sua mente, como o murmúrio do vento entre as folhas. Pequeno viajante, a noite é profunda. O que o traz à Ponte dos Sussurros? Lucas, embora com o coração a bater depressa, não sentiu medo. Olhou diretamente para os olhos de luz do guardião e disse com a voz firme:
Eu vim atravessar a ponte. Eu tenho um sonho que preciso de alcançar. O guardião inclinou ligeiramente, a sua forma sombria. Muitos vêm com desejos. A sua voz ecoou. Mas esta ponte não serve a desejos. Serve a sonhos verdadeiros. Um sonho verdadeiro não é algo que se recebe, mas algo que se dá. Diga-me, pequeno, o seu sonho é para si ou para outro? É para a minha irmã, Lina, respondeu Lucas sem hesitar. O meu sonho é dar-lhe de volta o riso dela. É o som mais bonito do mundo e a nossa casa está demasiado silenciosa sem ele. O guardião permaneceu em silêncio por um momento, e a luz do seu cajado brilhou um pouco mais intensamente. Um sonho que floresce no coração de outro. É um sonho puro. A figura etérea moveu-se para o lado, deixando o caminho livre. Pode passar, guardião de sonhos, mas saiba disto. Do outro lado, não encontrará uma cura, mas sim uma semente. O que fará com ela dependerá apenas de si. Com o coração a transbordar de esperança, Lucas começou a atravessar a ponte. A cada passo sentiu uma energia suave a envolvê-lo. As pedras sob os seus pés pareciam zumbir com magia antiga, e os sussurros que davam nome à ponte enchiam o ar. Não com palavras, mas com sentimentos de coragem, amor e esperança. Ao chegar ao outro lado, Lucas encontrou-se numa pequena clareira, banhada por uma luz ainda mais suave que a da lua. No centro, crescendo de um canteiro de musgo prateado, estava uma única flor. As suas pétalas eram feitas de luz lunar condensada, e ao centro, brilhava um pequeno sino dourado que tilintava, silenciosamente. Lucas aproximou-se e com muito cuidado tocou no pequeno sino. Em vez de som, o sino libertou uma nuvem de pólen dourado que dançou no ar, cheirando a manhãs de sol, a histórias de embalar e a abraços quentinhos. A flor não desapareceu. A sua magia não era para ser tirada, mas sim partilhada. Lucas compreendeu. A semente era uma história. Ele fez o caminho de volta, com o coração mais leve e a mente a fervilhar de ideias. O guardião esperava-o na entrada da ponte. Quando Lucas passou, inclinou a sua cabeça num gesto de respeito. Lembre-se, a magia mais poderosa é aquela que contamos. Lucas correu para casa, com o primeiro raio de sol a pintar o céu. Entrou, no quarto de Lina, e sentou-se ao seu lado. Ela abriu os olhos, sonolenta, e ele começou a contar-lhe a história da sua aventura. Sobre a ponte mágica, o guardião feito de sombras e a flor com um sino que cheirava a felicidade. Ele não parou por aí. Todas as noites, Lucas inventava uma nova aventura sobre o guardião e os viajantes de sonhos que atravessavam a ponte. As suas histórias eram tão vívidas e cheias de magia que Lina começou a sonhar com elas também. Aos poucos, uma pequena faísca voltou aos seus olhos, e um sorriso começou a brotar nos seus lábios. Até que, uma noite, no meio de uma história particularmente engraçada sobre um esquilo que queria levar uma noz do tamanho de uma abóbora, pela ponte aconteceu. Um som fraco, depois um pouco mais forte, e, finalmente, uma gargalhada clara e cristalina. Lina estava a rir. O som encheu o quarto, a casa e o coração de Lucas de uma alegria imensa. Lucas percebeu então o verdadeiro segredo da ponte dos sussurros. A magia não estava do outro lado, mas sim na coragem de a atravessar por alguém que amamos. A ponte não lhe deu uma cura, deu-lhe uma história. E uma história contada com amor era o feitiço mais poderoso de todos. A partir daquele dia, a casa deles nunca mais foi silenciosa. E a história de hoje é A Floresta dos Sonhos Plantados. No coração de um mundo que só pode ser visitado em sonhos, existia a Floresta dos Sonhos Plantados. Este não era um lugar comum. Aqui, as árvores brilhavam com a luz de 1000 estrelas, e os rios corriam com gargalhadas cristalinas. O guardião deste lugar mágico era um menino chamado Luan, cujo cabelo azul escuro parecia ter sido fiado da própria noite. Todos os dias, Luan percorria a floresta com seu fiel companheiro, Fagulha, uma criaturinha que brilhava como ouro derretido. A tarefa de Luan era nobre. Ele plantava sementes de sonhos. Cada semente, pequena e cintilante, continha um sonho feliz de uma criança do mundo desperto. Quando plantada, ela se transformava numa flor magnífica que nutria a magia da floresta. Numa manhã, enquanto cuidava de um canteiro de sonhos sobre voar, Luan encontrou algo diferente. Era uma semente estranha, de um cinzento escuro e opaco, que parecia absorver a luz ao seu redor. Curioso, e pensando que talvez fosse apenas um
Sonho tímido, ele decidiu plantá-la num canto isolado da floresta, esperando ver que tipo de flor nasceria dali. Mas daquela semente não nasceu uma flor. Durante a noite, gavinhas escuras e espinhosas começaram a rastejar para fora da terra. Era a sombra do pesadelo. Onde quer que ela tocasse, as cores vibrantes da floresta desbotavam para um cinzento, triste, e o som dos rios de gargalhadas se transformava num sussurro melancólico. Assustado, Luan correu para o local no dia seguinte com Fagulha a voar, agitado ao seu lado. A mancha cinzenta estava a crescer, e as flores dos sonhos felizes ao redor começavam a murchar, suas pétalas caídas como se estivessem tristes. Luan sentiu um aperto no coração. A sua curiosidade tinha colocado toda a floresta em perigo. "Temos de fazer alguma coisa, Fagulha", disse Luan, com a voz determinada. Ele sabia que precisava de ajuda, de uma sabedoria mais antiga que a sua. Juntos, eles viajaram para o centro da floresta, onde morava o salgueiro sussurrante, a árvore mais antiga e sábia de todo aquele mundo, cujas folhas guardavam as memórias de todos os sonhos já sonhados. Luan contou ao salgueiro sobre a semente escura e o pesadelo que se espalhava. A árvore anciã balançou os seus galhos lentamente, e a sua voz soou como o vento entre as folhas. "A escuridão de um pesadelo não pode ser destruída", sussurrou o salgueiro, "mas pode ser transformada. Você precisa encontrar o orvalho da memória feliz." O salgueiro explicou que o orvalho mágico só se formava nas pétalas da flor da lua cheia, que desabrochava apenas uma vez por noite no pico mais alto da floresta, o Monte dos Murmúrios. Apanhar uma única gota era a única esperança de Luan para curar a ferida que se alastrava pelo seu lar. A jornada seria perigosa, pois o pesadelo faria de tudo para o impedir. Sem perder tempo, Luan e Fagulha iniciaram a sua subida. O caminho tornava-se cada vez mais difícil. A sombra do pesadelo sentiu a sua intenção e enviou as suas gavinhas espinhosas para bloquear o caminho, criando labirintos de medo e dúvida. A floresta, antes cheia de luz, estava agora a ficar mais escura e assustadora. Num momento de desespero, cercado por espinhos, Luan sentiu medo. Mas então, ele olhou para a Fagulha, que brilhava com mais força, emitindo um calor suave. Luan lembrou-se do porquê de estar ali. Por todas as flores de sonhos, por todos os rios de gargalhadas e pela magia daquele lugar que ele tanto amava. Esse pensamento deu-lhe a coragem de que precisava para continuar. Finalmente, eles chegaram ao topo do Monte dos Murmúrios. Diante deles, sob a luz prateada da lua cheia, uma flor magnífica, com pétalas feitas de luar líquido, começou a desabrochar. Era a flor da lua cheia. Mas, ao mesmo tempo, as gavinhas da sombra do pesadelo subiam a montanha rapidamente, tentando alcançar a flor antes deles. Para que o orvalho se formasse, Luan precisava de se lembrar da sua memória mais feliz. Ele fechou os olhos, ignorando as sombras que se aproximavam. Pensou num dia ensolarado, na primeira vez que partilhou uma fruta estrela com Fagulha, e no som da risada pura do seu pequeno amigo. Ao abrir os olhos, uma única gota de orvalho, brilhando com todas as cores de um arco-íris, repousava no centro da flor. Com cuidado, Luan recolheu o orvalho da memória feliz numa folha em forma de concha e desceu a montanha a correr, com Fagulha a iluminar o seu caminho. Ele chegou ao coração da mancha cinzenta, onde as gavinhas negras pulsavam com mais força, e com um movimento suave, derramou a gota de luz sobre a origem do pesadelo. Houve um clarão de luz branca e suave. As gavinhas escuras não foram destruídas, mas transformadas. Elas recuaram, e no lugar onde a semente escura tinha sido plantada, nasceu uma flor estranha e bela, de pétalas aveludadas de coranil, que não brilhava como as outras, mas parecia calma e pensativa. Ela representava uma lição aprendida. Aos poucos, a cor e a alegria voltaram à floresta dos sonhos plantados. Os rios voltaram a correr com gargalhadas, e as flores dos sonhos felizes ergueram as suas pétalas novamente. Luan, o jovem guardião, aprendeu que até os pesadelos têm algo a ensinar, e que a verdadeira coragem não é não ter medo, mas sim encontrar a luz de uma memória feliz para iluminar a escuridão. E a história de hoje é A Poção das Cores Perdidas. No coração de um vale escondido, existia um lugar chamado Vila Pincel. Não era um vilarejo comum. Ali, as casas eram pintadas com o brilho do sol poente, o rio corria em tons de azul e violeta, e as flores do campo mudavam de cor conforme a música que o vento lhe sussurrava.
Cada pedacinho da vila era tocado por uma magia de cores vibrantes, e no centro de tudo isso, numa pequena torre torta que mais parecia um cogumelo de pedra, vivia Carol. Carol era uma jovem feiticeira de coração curioso e com um talento especial para criar poções. O seu laboratório era uma bagunça encantadora, cheio de frascos que borbulhavam com líquidos cintilantes, livros de feitiços com páginas que viravam sozinhas e ervas que flutuavam no ar. Numa tarde, enquanto tentava criar uma poção para fazer as lanternas da vila brilharem ainda mais, a sua empolgação falou mais alto que a sua atenção. Em vez de pegar um frasco com pétalas de flor de luz, a sua mão alcançou o pote, ao lado, que continha as pétalas de uma flor do silêncio. Assim que a pétala escura tocou o líquido brilhante, a poção parou de borbulhar e transformou-se numa pasta cinzenta e sem vida. Antes que Carol pudesse perceber o seu erro, uma fumaça densa e cinzenta explodiu do caldeirão. Não era uma fumaça comum. Ela se movia com intenção, escapando pela janela da torre como um fantasma faminto. Por onde passava, a fumaça sugava as cores, transformando o vermelho vibrante das portas, o verde esmeralda das árvores e o azul celeste do céu em tristes tons de cinza. Carol correu para a janela e o seu coração gelou. A sua amada Vila Pincel tinha desaparecido, substituída por uma fotografia antiga e sem vida. Até mesmo o seu hobby roxo e o seu chapéu haviam perdido a cor, tornando-se sombras de si mesmos. Uma lágrima cinzenta rolou pelo seu rosto, enquanto ela olhava, horrorizada, para o mundo silencioso e desbotado que havia criado. Naquele momento de desespero, uma pequena luz começou a piscar no canto do seu quarto. Era uma luzinha branca e suave, que dançava no ar. A luzinha cresceu e tomou a forma de uma pequena criatura fofa e flutuante, com 2 grandes olhos brilhantes. Era Lume, um ser feito de pura magia luminosa, a única faísca de cor que restava em todo o vilarejo. Lume voou em círculos ao redor de Carol, emitindo sons que pareciam sininhos. Por onde ele passava, deixava um rastro de brilho que, por um segundo, devolvia a cor a tudo o que tocava antes de desaparecer. Ao ver aquilo, uma chama de esperança se acendeu no peito de Carol. Se a luz de Lume podia fazer aquilo, então talvez houvesse um jeito de consertar o seu erro. Ela sabia quem poderia ajudar. O grande carvalho falante. Com Lume a flutuar ao lado do seu ombro, iluminando o caminho, Carol atravessou a floresta cinzenta até chegar a uma clareira. No centro, imponente e majestoso, estava o grande carvalho falante, a árvore mais antiga e sábia do vale. Com a voz trêmula, Carol confessou o seu erro à árvore ancestral. A voz do carvalho era profunda como o som da terra. Ele contou a Carol que a sua poção das cores perdidas só poderia ser revertida por um antídoto, a poção do arco-íris vivido. Para fazê-la, ela precisaria de 3 ingredientes mágicos, muito raros: uma lágrima de estrela cadente, o sussurro do rio cantor e uma pétala do amanhecer. O primeiro destino era o Pico Cintilante, a montanha mais alta da região. A subida era íngreme e escorregadia, cheia de pedras soltas na escuridão do mundo sem cor. Mas Lume voava à sua frente, o seu brilho transformando-se num farol de esperança, mostrando a Carol onde pisar e mantendo as sombras assustadoras à distância. Quando finalmente alcançaram o topo, ofegantes, sentaram-se para esperar. O céu estava escuro e sem estrelas, mas de repente, um risco prateado cortou a escuridão. Uma estrela cadente, e dela, uma única gota de luz líquida caiu em direção à terra. Com mãos rápidas, Carol abriu um frasco de cristal e capturou a lágrima brilhante antes que ela tocasse o chão. A seguir, viajaram para o Vale Escondido, onde o rio cantor costumava fluir com uma melodia constante. Ao chegarem, encontraram o rio silencioso e parado, a sua água cinzenta como metal líquido. O grande carvalho havia dito que o rio só ofereceria o seu sussurro se estivesse feliz. Carol sentou-se na margem e fechou os olhos. Lembrou-se de uma canção que a sua avó lhe cantava, uma melodia sobre a magia e a alegria da água. A sua voz suave ecoou pelo vale silencioso. Lume, sentindo a emoção na música, começou a dançar, no ar, criando padrões de luz sobre a água. Lentamente, o rio começou a vibrar, e uma pequena bolha de som cintilante subiu à superfície. Carol apanhou-a com cuidado num frasco de vidro. Faltava apenas um ingrediente, a pétala do amanhecer, que só podia ser encontrada no Jardim do Sol, no exato momento em que o primeiro raio de sol tocasse a terra.
Carol e Lume correram por campos e colinas cinzentas, com os corações a bater depressa, sabendo que não podiam chegar tarde demais. Eles chegaram ao jardim no último segundo. Diante deles, uma única flor, magnífica mas desbotada, começou a abrir as suas pétalas. No exato instante em que o primeiro raio de sol dourado espreitou por cima das montanhas, uma única pétala, no centro da flor, encheu-se com todas as cores do nascer do sol. Com o maior cuidado do mundo, Carol colheu a pétala radiante. De volta à sua torre, com os 3 ingredientes mágicos em mãos, Carol preparou-se. Ela limpou o caldeirão da poção cinzenta e, com o coração a bater forte, colocou lá dentro a lágrima de estrela, o sussurro do rio e a pétala do amanhecer. No momento em que os 3 se tocaram, a magia aconteceu. A poção explodiu num redemoinho de cores puras e brilhantes, mais vivas do que qualquer coisa que Carol já tivesse visto. Um arco-íris líquido dançava dentro do caldeirão, enchendo o laboratório com uma luz quente e feliz que finalmente devolveu a cor ao hobby e ao chapéu de Carol. Com um sorriso de alívio, Carol pegou uma única gota da poção do arco-íris vivido com uma concha e derramou-a pela janela. A gota caiu em câmara lenta e, assim que tocou o chão de pedra cinzenta, uma onda de cor magnífica explodiu, espalhando-se por toda a Vila Pincel. As cores voltaram instantaneamente, mais ricas, brilhantes e cheias de vida do que nunca. Gritos de alegria ecoaram por toda a vila enquanto as pessoas saíam das suas casas, maravilhadas com o regresso da beleza ao seu mundo. Elas ergueram Carol nos ombros, celebrando não a feiticeira que cometeu um erro, mas a heroína que teve a coragem e a determinação para o corrigir. Ao lado de Lumi, Carol sorriu, compreendendo que a verdadeira magia não estava apenas nas poções, mas na paciência, no cuidado e no amor que colocamos em tudo o que fazemos. E a história de hoje é o Jardim das Sombras. Para Luna, a noite não era uma amiga. Era um manto escuro que cobria o seu quarto, transformando cadeiras em monstros e casacos pendurados em fantasmas assustadores. Todas as noites eram iguais. Ela sentava-se na cama, abraçando os joelhos, enquanto a luz da lua desenhava formas dançantes na parede. E o seu coração batia um pouco mais rápido com cada sombra que se movia. Mas naquela noite, algo estava diferente. A lua parecia mais cheia, mais brilhante. A sua luz prateada caía sobre o quintal lá fora de uma forma especial. E foi então que Luna viu. Bem no meio do seu jardim, onde durante o dia só havia relva, estava agora um portão antigo, feito de madeira retorcida que parecia tecida com o próprio luar. O medo de Luna era grande, mas a sua curiosidade era ainda maior. Aquele portão não estava ali antes. De onde teria vindo? Silenciosamente, ela deslizou para fora da cama, os seus pés descalços mal fazendo barulho no chão de madeira. Ponta a ponta, ela atravessou a casa e abriu a porta dos fundos, o ar fresco da noite a arrepiar-lhe a pele. Com a mão a tremer um pouco, ela empurrou o portão misterioso. Ele abriu-se sem fazer qualquer ruído, revelando uma visão que fez Luna prender a respiração. Não era mais o seu quintal. Era um jardim como nenhum outro que já tinha visto. Um lugar que parecia ter nascido de um sonho estrelado. Luna deu um passo para dentro e o portão fechou-se suavemente atrás dela. O ar era doce, com o cheiro de terra molhada e de algo mágico, como o ozono depois de uma chuva de estrelas. Havia fetos delicados feitos de sombras que se enrolavam e desenrolavam, e o chão estava coberto por um musgo que brilhava com a suavidade de 1000 pirilampos. As flores, em vez de pétalas coloridas, tinham formas de constelações que cintilavam suavemente. Enquanto caminhava maravilhada, ela viu um movimento. Perto de um canteiro de flores que pareciam lírios de cristal, uma figura alta e esguia cuidava das plantas. Luna escondeu-se rapidamente atrás de um cogumelo gigante que pulsava com uma luz azulada, o seu coração a bater descompassado. A figura era feita da própria escuridão da noite, mas era uma escuridão cheia de pequenas estrelas. A criatura pareceu sentir a sua presença. Virou-se lentamente e os seus 2 olhos, que brilhavam como estrelas distantes, focaram-se em Luna. Não havia ameaça neles, apenas uma calma profunda e uma gentileza que parecia tão antiga como o próprio céu noturno. A criatura, o jardineiro das sombras, levantou uma das suas mãos longas e graciosas num gesto de boas-vindas. O medo de Luna começou a derreter, substituído por uma sensação de paz. Ela saiu de trás do cogumelo e passo a passo aproximou-se. Estendeu a sua própria mão pequena e tocou os dedos da criatura. A sua mão não era fria nem assustadora.
Parecia suave e fresca, como uma pedra de rio polida pela água durante séculos. As estrelas dentro da criatura giraram suavemente em resposta ao seu toque. A criatura, que Luna decidiu chamar de Umbra, guiou-a pelo jardim. Ele mostrou-lhe um campo de juncos altos e escuros. Quando uma brisa suave passou por eles, não fizeram o som de folhas a sussurrar, mas sim uma melodia suave e hipnótica, como uma canção de embalar cantada pelas estrelas. Depois, Umbra apontou para umas flores que se pareciam com lírios brancos. Quando Luna se aproximou, curiosa, as flores abriram-se e pulsaram com uma luz prateada, emitindo um som que se parecia com o tilintar de pequenos sinos de cristal. Ou, talvez com uma risada suave e feliz. Luna não conseguiu conter o riso, e as flores pareceram rir com ela. A jornada levou-os ao coração do jardim. Ali, num lugar de honra, estava a planta mais magnífica de todas. Uma flor cujas pétalas pareciam feitas de cristal de estrela e que brilhava com uma luz dourada e poderosa. Mas a flor estava murcha. As suas pétalas estavam caídas e a sua luz era fraca, a piscar como uma vela prestes a apagar-se. Umbra parou diante dela, e a sua postura normalmente graciosa curvou-se com uma tristeza visível. Umbra tocou suavemente a flor murcha com uma mão. Depois, levou a outra mão ao seu próprio peito, onde as suas estrelas interiores brilhavam com mais força. Finalmente, ele olhou para Luna e apontou para o coração dela. Nenhuma palavra. Foi dita, mas Luna compreendeu. A flor não precisava de luar ou de água das estrelas. Precisava de um tipo diferente de luz. Uma luz que vinha de dentro. O medo voltou a apertar o coração de Luna. Ela? Como poderia ela, uma menina que tinha medo da sua própria sombra, ter luz suficiente para salvar uma flor mágica? Ela abanou a cabeça, olhando para os seus pés descalços no musgo brilhante. Eu não consigo, sussurrou ela. Eu tenho medo. Umbra não disse nada, mas a sua mão no ombro de Luna era quente de uma forma estranha, cheia de uma confiança silenciosa. Luna lembrou-se então de algo que a sua avó lhe dizia sempre. Até a mais pequena vela consegue iluminar a maior das salas. Ela respirou fundo, fechou os olhos e, em vez de pensar na escuridão, pensou no abraço quente da sua mãe, na alegria do seu cãozinho a abanar a cauda e na beleza incrível daquele jardim secreto. E então, aconteceu. Uma luz dourada e suave começou a brilhar a partir do seu coração. Não era uma luz ofuscante, mas sim um brilho quente e amoroso que se espalhou pelo seu corpo e começou a irradiar para fora, empurrando a escuridão com a sua gentileza. Era a luz da sua coragem, do seu amor e da sua felicidade. O brilho dourado tocou a flor estrela murcha. Lentamente, a flor começou a erguer-se. As suas pétalas de cristal desdobraram-se mais uma vez, e a sua luz voltou, agora misturada com o dourado de Luna, a brilhar com uma força e uma beleza que iluminou cada canto do jardim. O jardim inteiro rejubilou. Os juncos sussurrantes cantaram uma melodia triunfante. Os lírios risonhos tilintaram de alegria, e cada planta de sombra brilhou mais intensamente. Luna abriu os olhos e riu, um riso puro e feliz. Ela não era mais uma menina com medo. Ela era uma menina cheia de luz. Estava na hora de voltar. Umbra acompanhou-a até ao portão de luar. Antes de ela partir, o jardineiro das sombras tocou o seu peito estrelado e depois apontou para o coração de Luna mais uma vez. Era uma promessa silenciosa. A luz que ela encontrou estaria sempre com ela. Luna sorriu e acenou, o coração cheio de gratidão. Assim que atravessou o portão, ele dissolveu-se no ar da noite como fumo prateado. Luna estava de volta ao seu quintal. Subiu para o seu quarto e olhou para as paredes. As sombras ainda lá estavam, mas já não pareciam assustadoras. Agora, pareciam familiares, como as formas suaves das plantas do jardim de Umbra. Eram apenas a ausência de luz, à espera que uma pequena vela aparecesse. Luna aconchegou-se na cama, sentindo-se segura e corajosa. Ela tinha aprendido o segredo do Jardim das Sombras, que a escuridão não é algo a temer, mas sim um lugar onde até a mais pequena luz pode brilhar mais forte. E a luz mais importante de todas era aquela que ela carregava dentro de si. Com um sorriso, ela adormeceu, a sonhar com jardineiros feitos de estrelas e flores que brilhavam com coragem. E a história de hoje é A Biblioteca Invisível. Felipe era um menino de 10 anos que tinha os livros como os seus melhores amigos. Enquanto os outros garotos da sua rua sonhavam em ser jogadores de futebol ou astronautas, o maior sonho de Felipe era viver dentro de uma aventura de papel e tinta.
No entanto, a pequena biblioteca da sua cidade já não guardava mais segredos para ele. Cada livro nas prateleiras empoeiradas já tinha sido lido e relido tantas vezes que Felipe sentia que conhecia cada personagem como se fosse da sua família. Numa noite de lua cheia, quando o silêncio parecia tecer uma teia mágica sobre a cidade, Felipe olhava pela janela do seu quarto, sentindo um tédio profundo. Ele desejava uma história nova, um mistério que nunca tivesse sido desvendado. Foi então que algo chamou a sua atenção. Um vulto escuro e ágil movia-se silenciosamente pelo jardim, e os seus olhos brilhavam com uma intensidade verde que não parecia deste mundo. Sem pensar duas vezes, movido por uma curiosidade que era maior do que qualquer pingo de medo, Felipe calçou os seus chinelos, desceu as escadas na ponta dos pés e saiu para a noite fresca. O gato, como se estivesse à sua espera, miou suavemente e começou a andar, olhando para trás a cada poucos passos para garantir que o menino o estava a seguir. O seu pelo era tão escuro que parecia feito da própria noite, e uma pequena marca em forma de lua crescente brilhava na sua testa. A perseguição misteriosa levou-o por ruas que ele conhecia, mas que sob a luz da lua pareciam completamente diferentes. O destino final foi a antiga biblioteca municipal, que àquela hora estava fechada e mergulhada na escuridão. O gato, que Felipe decidiu chamar de Orion, pulou agilmente para o parapeito de uma janela e parou em frente a uma parede lateral de tijolos cobertos de era, olhando fixamente para o menino. Felipe aproximou-se sem entender o que um gato poderia querer com uma parede de tijolos. Mas ao passar a mão pela era, os seus dedos tocaram em algo diferente. O contorno de uma pequena porta de madeira que ele nunca tinha visto ali. Não havia maçaneta, apenas uma fechadura antiga em forma de livro aberto. Orion pulou do parapeito, roçou-se nas pernas de Felipe e tocou com o focinho na fechadura. Com um clique suave, a pequena porta abriu-se, revelando uma escuridão convidativa. O coração de Felipe batia acelerado. Era um convite para uma aventura, exatamente o que ele tanto desejava. Respirando fundo, ele atravessou a porta, e no momento em que o fez, ela fechou-se atrás dele com um som abafado. Mas não havia escuridão. Pelo contrário, Felipe encontrava-se no lugar mais incrível que alguma vez imaginara. Não era uma biblioteca comum. As prateleiras estendiam-se para cima até se perderem de vista, formando labirintos e espirais impossíveis. Livros flutuavam suavemente pelo ar, com as páginas a virar sozinhas, libertando sussurros de histórias e poeira de estrelas. Pequenas fadas luminosas voavam de um lado para o outro, agindo como luzes de leitura. Era a biblioteca invisível, o lugar para onde iam todas as histórias que nunca foram lidas. Enquanto Felipe caminhava por um corredor, viu um cavaleiro de armadura brilhante a ler um mapa sobre o ombro de um pirata com um papagaio falante. Noutro canto, uma pequena princesa tomava chá com um urso de peluche gigante que lhe contava segredos. Eram personagens de livros esquecidos que viviam ali à espera que um leitor os encontrasse. Orion, o gato, caminhava ao seu lado, parecendo perfeitamente em casa. No coração da biblioteca havia uma grande escrivaninha de madeira escura, coberta de mapas celestiais, penas de escrever e tinteiros de cores cintilantes. Era o posto do bibliotecário, mas a cadeira alta estava vazia. Sobre a mesa, um único livro estava aberto, mas as suas páginas estavam em branco. Ao lado, um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia elegante. Felipe pegou no bilhete. A mensagem dizia: "Fiquei preso numa história sem fim. Para me libertar, a magia da biblioteca precisa de ser restaurada. Encontre a lágrima de um dragão sonhador, o sussurro de um fantasma contador de histórias e a luz de uma estrela cadente. Só um verdadeiro leitor pode encontrá-los." A assinatura era de um tal Senhor Elias, o bibliotecário. O mistério que Felipe tanto queria estava finalmente diante dele. Ele não fazia ideia de como encontrar aqueles itens, mas sabia que não podia deixar o Senhor Elias preso. Olhando para Orion, que piscou os seus olhos verdes como se dissesse, "Eu ajudo", Felipe sentiu uma onda de coragem. A sua busca havia começado. Orion guiou-o primeiro até uma secção onde as prateleiras pareciam feitas de rocha vulcânica, e o ar era quente e cheirava a fumo. Dragões de todos os tamanhos, feitos de palavras e ilustrações, voavam entre os livros. Num canto, um pequeno dragão azul dormia, e uma única lágrima brilhante escorria do seu olho fechado enquanto ele sonhava com céus distantes. Com muito cuidado, Felipe apanhou a lágrima numa folha de árvore que encontrou no chão. A seguir, o gato levou-o a uma ala fria e enevoada, onde as estantes eram cobertas por teias de aranha de prata, e os livros contavam histórias de arrepiar. Fantasmas amigáveis e translúcidos flutuavam por ali, lendo uns para os outros. Um deles, um fantasma de um velho capitão de navio, contava uma história tão empolgante que as suas palavras formavam um pequeno redemoinho no ar. Felipe aproximou-se e, com uma pequena garrafa que encontrou, conseguiu capturar um pouco daquele sussurro mágico. Por último, a sua jornada levou-os ao topo da biblioteca, numa secção com um teto de vidro que mostrava um céu estrelado. Os livros aqui falavam do futuro,
de galáxias e de viagens espaciais. Pequenas estrelas cadentes riscavam o céu lá em cima, e, por vezes, uma delas caía suavemente dentro da biblioteca. Felipe estendeu as mãos e apanhou uma pequena luz quente e pulsante, a luz de uma estrela cadente. Com os 3 itens mágicos em sua posse, Felipe correu de volta para a escrivaninha do bibliotecário. Ele colocou a lágrima de dragão, o frasco com o sussurro e a luz da estrela sobre o livro de páginas em branco. Assim que o último item tocou o papel, uma luz dourada e ofuscante explodiu do livro, envolvendo toda a sala. Quando a luz diminuiu, um homem de aparência gentil estava de pé ao lado da cadeira. Tinha uma longa barba branca e óculos de meia-lua, e usava um manto roxo coberto de constelações prateadas. Era o Sr. Elias, e ele sorria calorosamente para Felipe. "Obrigado, meu jovem leitor", disse ele com uma voz que soava como o virar de páginas antigas. "Você me salvou." O Sr. Elias explicou que a magia da biblioteca vinha da imaginação, da coragem e da esperança dos leitores. Quando uma história é esquecida, a sua magia enfraquece. Ele tinha ficado preso na história de um herói que se tinha esquecido de como ser corajoso. A lágrima representava a emoção, o sussurro representava a voz das histórias e a estrela representava a esperança. Juntos, eles reescreveram o final e libertaram-no. Como recompensa, o Sr. Elias nomeou Felipe como guardião honorário da Biblioteca Invisível. Ele deu ao menino um livro especial, um livro que nunca terminava e que sempre criava uma nova aventura cada vez que era aberto. "A biblioteca estará sempre aqui para si. Basta seguir o seu coração de leitor", disse o bibliotecário, enquanto Orion se esfregava nas pernas de Felipe, a ronronar. Quando Felipe saiu pela pequena porta de madeira, os primeiros raios de sol da manhã já pintavam o céu. Ele estava de volta ao lado da biblioteca da sua cidade, como se tudo tivesse sido um sonho. Mas em suas mãos, ele segurava o livro mágico, a prova de que a sua aventura noturna tinha sido muito real. Ao longe, sentado no muro do seu jardim, Felipe viu Orion. O gato misterioso piscou-lhe um olho, um último segredo partilhado entre eles, antes de desaparecer nas sombras. Felipe sabia que nunca mais sentiria tédio. Afinal, ele era o guardião de uma biblioteca inteira, cheia de mistérios que esperavam por ele, bem no coração da noite. E a história de hoje é A Lua que Perdeu o Brilho. Rachel era uma menina que colecionava segredos do céu. Da janela do seu quarto, ela não via apenas estrelas, mas sim diamantes salpicados num veludo escuro. A sua melhor amiga era a Lua, uma confidente silenciosa que iluminava as páginas dos seus livros de aventura muito depois da hora de dormir. Contudo, naquela noite, algo estava diferente. A luz da lua estava fraca, pálida, como um sussurro cansado em vez de uma canção de ninar. Preocupada, Rachel encostou a testa no vidro frio da janela. "O que se passa, Lua?" perguntou ela num murmúrio. "Perdeu o seu brilho em algum lugar?" Como resposta, o brilho da lua vacilou ainda mais, e o coração de Rachel apertou-se. Ela sentiu uma determinação crescer dentro de si. Não podia simplesmente ficar ali a ver a sua amiga desaparecer na escuridão. Alguém tinha de fazer alguma coisa, e essa pessoa seria ela. No momento em que tomou a sua decisão, um único e solitário raio de luar desprendeu-se da lua. Era mais denso e brilhante que os outros, parecendo uma lágrima de prata líquida a deslizar pelo céu. Ele viajou diretamente até a janela de Rachel, atravessou o vidro como se fosse água e pousou suavemente no chão do seu quarto, formando o início de uma cintilante ponte de luz. Rachel não sentiu medo, apenas um forte chamado para essa aventura. Com os pés firmes nas suas botas, ela colocou um pé sobre a ponte de luar. A luz era sólida e quente ao toque, como um degrau feito de pura magia. Respirando fundo, ela deu o segundo passo e começou a subir, deixando o seu quarto para trás, subindo cada vez mais alto em direção ao manto estrelado do céu noturno. Enquanto subia, Rachel viu algo estranho. Pequenas criaturas feitas de fumo escuro e com olhos tristes e brilhantes moviam-se rapidamente nas bordas do caminho. Eram as sombras choronas. Uma delas, mais ousada, saltou para um raio de luar próximo, agarrou um pedacinho de luz como se fosse uma migalha de pão e fugiu para a escuridão, deixando um rastro de fraqueza na luz por onde passava. "Ei, volte aqui!" "Isso não é seu", gritou Rachel, mas a pequena sombra já tinha desaparecido. Agora ela entendia. Eram estas criaturas que estavam a roubar o brilho da lua pedacinho por pedacinho. A sua missão tornou-se ainda mais clara. Ela precisava de encontrar a fonte destas sombras e convencê-las a parar. Mas como? Ela precisava de ajuda, de alguém que entendesse os segredos mais profundos da noite. A ponte de luar levou-a até um observatório cósmico, um lugar feito de nebulosas e poeira estelar, onde o tempo parecia não existir. Ali, encontrou uma figura alta e imponente, cuja barba parecia tecida com a luz de 1000 sóis distantes. Era o Senhor das Estrelas, o antigo guardião dos corpos celestes. Ele observava Rachel com os seus olhos de estrelas, como se já a esperasse.
Pequena viajante da terra, disse o Senhor das Estrelas, a sua voz soando como o vento solar. Eu sei por que vieste. A lua está doente de solidão, e a sombra chorona que viste não é uma ladra por maldade. É um pedaço da própria tristeza da lua, que ganhou vida e agora tenta recolher a luz que pensa ter perdido, numa tentativa de se sentir completa. Com este novo conhecimento, Rachel pediu ao Senhor das Estrelas que a guiasse. Ele apontou o seu cajado, e um cometa adormecido brilhou, mostrando um caminho para o canto mais escuro do céu, onde nem as estrelas se atreviam a piscar. Lá, num pequeno asteroide, estava a sombra chorona, aninhada e a tremer, agarrada aos fragmentos de luz roubados que pulsavam suavemente. Rachel aproximou-se devagar, sem fazer movimentos bruscos. Ela não via um monstro, mas sim uma criatura assustada e solitária. Eu sei que te sente sozinha, disse ela com a voz mais gentil que conseguiu. Mas guardar essa luz só pra ti não vai preencher o vazio. A luz só brilha de verdade quando é partilhada. A sombra chorona olhou para ela, os seus grandes olhos brancos a piscar. Pela primeira vez, alguém não estava a gritar com ela ou a tentar apanhá-la. Alguém a compreendia. Rachel sentou-se ao seu lado. A lua sente a tua falta, continuou ela. A tua escuridão também faz parte dela. Talvez o teu trabalho não seja roubar a luz, mas sim cuidar dos lugares onde a luz não chega, como as suas crateras mais profundas. Assim, nunca mais estaria sozinha. Lentamente, a sombra chorona abriu as suas mãos de fumo. Os pedaços de luz flutuaram para cima, um por um, e começaram a viajar de volta pelo céu, como pirilampos a regressar à casa. A sombra não desapareceu, mas a sua forma pareceu mais calma, mais em paz. Encontrou o seu propósito, não na luz, mas na sua própria e importante escuridão. Rachel pegou no último e mais brilhante fragmento de luz e levou-o consigo até a face da lua. Com um toque suave, ela devolveu o pedaço de brilho que faltava. Instantaneamente, uma onda de luz prateada e quente explodiu pelo céu. O rosto da lua transformou-se. O seu sorriso era agora cheio, radiante e feliz, iluminando a noite como nunca antes. Obrigada, pequena guardiã. A voz da lua ecoou na mente de Rachel, suave como o veludo. Tu não me devolveste apenas a minha luz, mas também me ensinaste a abraçar as minhas próprias sombras. Agora estamos completas. A ponte de luar brilhou intensamente, pronta para a levar de volta para casa. De volta ao seu quarto, Rachel olhou pela janela. A lua estava cheia e resplandecente. E se ela olhasse com muita atenção, podia ver uma pequena sombra a dançar feliz numa das crateras escuras. Ela sorriu, sabendo que a partir daquela noite, o céu tinha mais um segredo. Um segredo sobre como a luz e a escuridão precisam uma da outra para que a noite seja verdadeiramente mágica. E a história de hoje é: o barco de papel que navegou nos sonhos. Era uma noite de lua cheia, e o seu brilho prateado transformava a pequena clareira perto do riacho num palco de teatro. Sentado na margem, onde a grama era macia como veludo, estava Mateu. Ele observava com um suspiro o último de seus barquinhos de papel ser levado pela correnteza suave, girando até finalmente encharcar e afundar, como todos os outros. Aquele era o seu lugar secreto, um refúgio para onde levava os seus sonhos de papel que, infelizmente, nunca flutuavam por muito tempo. Com o coração um pouco apertado, Mateu pegou na sua mochila a sua obra-prima, um barco feito com uma folha de papel especial, que parecia antiga e amarelada, um presente do seu avô. Com mais cuidado do que nunca, ele colocou o barquinho na água. Mas desta vez algo foi diferente. Em vez de afundar, o barco começou a brilhar com uma luz dourada e suave, e as linhas de dobra pareciam pulsar com uma energia azulada. O barquinho, que ele chamava de Arion, flutuava perfeitamente, balançando na água como se o convidasse para uma dança. De repente, uma voz suave como o murmúrio do riacho ecoou na sua mente, embora o barquinho não tivesse boca. «Mateu!» disse a voz. «As lendas da noite são reais para aqueles que sabem sonhar. Você viria navegar comigo pelos rios onde os sonhos nascem?» Mateu olhou em volta, assustado, mas só viu as árvores e o brilho da lua. O brilho de Arion intensificou-se, e o barquinho cresceu suavemente, até ter tamanho suficiente para que um menino pudesse se sentar confortavelmente dentro dele. O medo inicial de Mateu transformou-se numa curiosidade que ele não conseguiu controlar. Com o coração a bater depressa, ele colocou um pé e depois o outro dentro de Arion. O barco era surpreendentemente estável e seco. Assim que se sentou, Arion começou a navegar sozinho, não pelo riacho que Mateu conhecia, mas em direção a uma cortina de névoa brilhante que se formara sobre a água, um lugar que definitivamente não estava lá antes. Ao atravessarem a névoa, o mundo mudou. O riacho transformou-se num rio imenso e cintilante, cujas águas pareciam feitas de estrelas líquidas. O céu era de um anil profundo, salpicado de constelações que ele nunca vira.
Foi então que uma figura etérea emergiu da água à frente deles, uma forma translúcida feita de luz estelar e correnteza. "Bem-vindo, pequeno sonhador", disse ela com uma voz que soava como sinos de vento. "Eu sou Luzia, a guardiã das águas oníricas." Luzia explicou que aquele era o Rio dos Sonhos, e tudo ali era moldado pela imaginação e pelos sentimentos dos sonhadores do mundo. Ela apontou para a primeira paragem, a Ilha das Risadas Borbulhantes. Era uma ilha flutuante feita de esferas de luz que subiam para o céu como bolhas de sabão, cada uma contendo o eco de uma gargalhada feliz. O som era contagiante e Mateu não conseguiu evitar um sorriso. Eles navegaram por entre as bolhas, e cada vez que uma passava por Mateu, ele ouvia a alegria pura de uma criança a brincar ou a alegria de um abraço apertado. Ele sentiu-se leve e feliz, mas Luzia avisou com ternura. "A alegria é uma corrente forte, Mateu. É maravilhosa. Mas até os sonhos mais felizes precisam de um navegador com um coração firme para não se perderem." Depois de deixarem a ilha para trás, o céu começou a escurecer e o rio de estrelas tornou-se agitado. Nuvens cinzentas e pesadas, que pareciam feitas de fumo, juntaram-se no horizonte. "Prepare-se, Mateu", alertou Luzia, a sua forma brilhando com mais intensidade. "Estamos a entrar na região onde os medos e as preocupações se juntam. Uma tempestade de pesadelos está a formar-se." A tempestade chegou com fúria. A água escura erguia-se em ondas que pareciam garras, e sussurros assustadores ecoavam no vento. Figuras sombrias e disformes dançavam nas nuvens, representando os medos anônimos de muitas crianças. A luz de Arion começou a piscar, a sua chama dourada a enfraquecer com a força da tempestade. Mateu agarrou-se às bordas do barco, o seu coração a martelar de medo. "Não desista", disse Luzia, a sua voz calma, mas firme, cortando o barulho do trovão. "Arion é feito do papel dos seus sonhos, mas a sua luz é alimentada pela sua coragem. A tempestade alimenta-se do seu medo. Para a acalmar, não precisa de lutar, apenas de encontrar a sua própria luz." Mateu fechou os olhos com força, tentando ignorar os sussurros e as sombras. Luzia tinha razão. Ele pensou no seu maior medo, o medo do escuro, de ficar sozinho. Mas depois, pensou na sensação do sol quente no seu rosto numa tarde de verão, no som da voz do seu avô a contar-lhe uma história, no calor do seu capuz vermelho. Ele concentrou-se não no medo, mas na sensação de segurança e felicidade que essas memórias lhe traziam. Quando Mateu abriu os olhos, sentiu uma nova força dentro de si. Ele olhou para a escuridão da tempestade e, em vez de gritar, sussurrou: "Eu não tenho medo." Nesse instante, uma luz dourada e poderosa explodiu de Arion, muito mais brilhante do que antes. A luz expandiu-se, empurrando as nuvens de fumo, acalmando as ondas e dissolvendo as figuras sombrias em pó de estrela. O silêncio que se seguiu foi o mais pacífico que Mateu alguma vez sentira. A tempestade tinha desaparecido tão depressa como chegara. O rio à sua frente era agora um espelho tranquilo, refletindo um céu cheio de nebulosas coloridas e pacíficas. Luzia sorriu, o seu corpo de estrela a brilhar suavemente. "Vê, navegador, a coragem não é a ausência de medo, mas a descoberta de que a sua própria luz é mais forte." Eles navegaram mais um pouco por aquele trecho sereno do rio, enquanto Luzia lhe mostrava sonhos pacíficos a flutuar como flores de lótus na água. Eram sonhos de voar, de amizade e de descobertas. Mateu percebeu que a sua imaginação não servia apenas para criar barcos de papel, mas também para construir pontes sobre águas turbulentas e para acender luzes na escuridão. Finalmente, avistaram novamente a cortina de névoa brilhante. "A sua viagem está a chegar ao fim por agora", disse Luzia, "mas o Rio dos Sonhos estará sempre à sua espera." Mateu agradeceu a Luzia e a Arion. Ao atravessar a névoa, a sensação de magia começou a desvanecer-se, substituída pelo cheiro familiar da relva úmida e pelo som dos grilos. Mateu piscou os olhos e encontrou-se de volta à clareira, sentado na margem do riacho. As primeiras cores da aurora pintavam o céu a leste. Diante dele, na beira da água, estava o seu barquinho de papel. Arion, perfeitamente seco e intacto. Ele não era mais mágico, mas Mateu sabia o segredo que ele guardava. Pegou no barquinho com cuidado, sentindo-se mais corajoso do que nunca, e soube que nunca mais olharia para um simples barco de papel da mesma maneira. E a história de hoje é O Mistério da Janela Solitária. Na pequena e tranquila cidade de Vale Sereno, no final da rua mais silenciosa, erguia-se uma casa que o tempo parecia ter esquecido. Com paredes de madeira escura e um telhado pontiagudo que arranhava o céu, a casa era um mistério para todos, especialmente para Joseph e Mia. Do forte que construíram no topo da maior árvore do seu quintal, eles tinham uma visão privilegiada daquela construção antiga e, mais importante, da sua janela mais alta, a janela que lhes tirava o sono. "Está quase na hora",
sussurrou Joseph, ajustando o foco do velho binóculo do avô. Eram 11h57. Faltavam apenas 3 minutos para a meia-noite. Ao seu lado, Mia abraçava os joelhos, o coração a bater um pouco mais rápido do que o normal. Eles não estavam com medo, mas sim tomados por uma curiosidade imensa, uma daquelas que fazem o estômago revirar de excitação. Pontualmente, quando o relógio da cidade soou às 12 badaladas, aconteceu. A janela do último andar da casa escura rangeu e abriu-se lentamente, sozinha. Uma silhueta apareceu por um instante contra a luz pálida da lua, uma figura alta e magra, que parecia olhar para o céu estrelado por um longo momento antes de desaparecer de volta na escuridão. A janela, no entanto, permaneceu aberta, como um olho escuro a vigiar a noite. Hoje nós vamos descobrir o que está de acontecer, disse Joseph, com uma convicção que não dava espaço para dúvidas. Vamos lá. Ele guardou os binóculos na mochila, e Mia, após respirar fundo, acenou positivamente com a cabeça. Desceram a escada de corda do forte e, pé ante pé, atravessaram o jardim silencioso, deslizando pela pequena abertura na cerca que separava as duas propriedades. O jardim da casa misteriosa era um mundo à parte. A relva era alta e selvagem, e estátuas de anjos de pedra, cobertas de musgo, pareciam observá-los enquanto passavam. O ar cheirava a terra úmida e a flores esquecidas. A porta da frente era enorme e imponente, mas ao lado, uma pequena janela da despensa estava entreaberta. Com um empurrão cuidadoso, eles conseguiram abri-la o suficiente para entrarem. Lá dentro, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo ranger do chão de madeira sob os seus pés. A casa não era assustadora como imaginavam, mas sim, poeirenta e fascinante. A sala principal estava cheia de caixas, engrenagens de todos, os tamanhos, molas, pedaços de madeira esculpida e ferramentas estranhas que eles nunca tinham visto. Parecia a oficina de um inventor de sonhos. Subitamente, um som suave veio do andar de cima. Um tic-tac delicado, seguido por um zumbido, como o de pequenas asas a bater muito depressa. Os irmãos olharam um para o outro, a curiosidade a vencer qualquer hesitação. Começaram a subir a grande escadaria de madeira, cada degrau a ranger como se contasse um segredo antigo. O som ficava mais nítido à medida que se aproximavam do último andar. Vinha da sala no final do corredor, a mesma da janela aberta. A porta estava ligeiramente entreaberta, e uma luz quente e trêmula escapava pela fresta. Joseph fez sinal a Mia para que ficasse em silêncio e espreitou. A sala era a oficina mais incrível que alguma vez poderiam ter imaginado. Havia plantas de invenções pregadas por toda a parede, pequenas estrelas de metal penduradas no teto que brilhavam com luz própria, e no centro estava um homem idoso, de costas para eles. Ele era a silhueta da janela. Estava debruçado sobre uma mesa de trabalho, a ajustar as asas de um pequeno pássaro feito de latão e peças de relógio. O homem virou-se assustado com o ranger de uma tábua solta e os viu. Os seus olhos arregalaram-se por detrás dos óculos redondos e ele encolheu-se, como se quisesse ficar invisível. Não parecia zangado, apenas terrivelmente tímido. Oh, olá, gaguejou ele, a voz suave e pouco usada. Era o Sr. Alistair. Desculpe, disse Mia com a sua voz calma. Não queríamos assustá-lo. Nós só vimos a janela. O Sr. Alistair olhou para a grande janela aberta, por onde a brisa noturna entrava, e depois para as suas criações. É a hora do voo, disse ele quase num sussurro. Eles precisam da luz da lua para carregar as suas pequenas baterias de luar. E eu tenho vergonha de os mostrar durante o dia. Ele então pegou no pequeno pássaro de latão e deu corda com uma chave de prata. As asas do pássaro começaram a bater, criando um zumbido melódico. O Sr. Alistair caminhou até a janela e, com uma delicadeza infinita, soltou o pássaro na noite. A pequena ave voou em círculos, as suas asas a brilhar sob a lua, antes de desaparecer no céu, deixando um rasto de pequenas faíscas douradas. Joseph e Mia ficaram sem palavras. A janela não era um mistério assustador, era um portal para a magia. O Sr. Alistair mostrou-lhes outras das suas criações. Pirilampos mecânicos que piscavam em código Morse, pequenas aranhas de prata que teciam teias de fio brilhante e um ratinho de madeira que conseguia desenhar padrões de estrelas com um lápis minúsculo. Isto é a coisa mais incrível que eu já vi, exclamou Joseph. Por que é que esconde isto do mundo? O Sr. Alistair encolheu os ombros. O mundo lá fora é tão barulhento. Tenho medo que não entendam. Mia aproximou-se e tocou no seu braço. Nós entendemos, disse ela com um sorriso. E achamos que toda a gente ia adorar. Eles passaram a hora seguinte a ajudar o Sr. Alistair a lançar os seus sonhos mecânicos pela janela. Quando chegou a hora de ir, prometeram guardar o seu segredo, mas também prometeram voltar. Ao saírem da casa, que agora parecia acolhedora, olharam para trás. A janela continuava aberta,
mas já não parecia um olho escuro e solitário. Parecia um convite, uma promessa de que a magia pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. E a história de hoje é o espelho que engolia medos. A chuva batia suavemente contra as janelas da velha casa dos avós, criando um ritmo sonolento para a tarde. Dentro, Tomé e Aurora tinham explorado todos os cantos, exceto um, o sótão. A vovó disse que lá em cima só tem tralha e poeira, disse Tomé, com sua voz sempre cautelosa, enquanto olhava para a pequena porta no teto do corredor. Aurora, com os olhos brilhando de curiosidade, respondeu: tralha e poeira são o mapa para um tesouro escondido. Com um pouco de esforço, eles conseguiram abrir a portinhola e descer a escada de madeira empoeirada. O ar lá em cima era parado e cheirava a madeira antiga e a histórias esquecidas. Feixes de luz fraca entravam por uma pequena janela redonda, iluminando a dança das partículas de pó. O lugar estava cheio de móveis antigos cobertos por lençóis brancos, parecendo fantasmas adormecidos. No centro do sótão havia uma forma alta e oval coberta por um lençol particularmente sujo. Aurora, sem hesitar, correu até ele e puxou o tecido de uma só vez. A poeira subiu numa nuvem, e quando baixou, revelou o objeto mais magnífico que eles já tinham visto. Um espelho antigo, maior que eles, com uma moldura de madeira escura cheia de entalhes de luas e vinhas. Eles se aproximaram devagar. O reflexo era turvo, como se estivessem a olhar através de uma névoa. Mas não era uma névoa comum. Dentro do vidro, para além dos seus reflexos, parecia haver redemoinhos de fumaça escura. Tomé deu um passo à frente e, por um instante, viu uma sombra comprida e com muitas pernas mover-se rapidamente atrás do seu próprio reflexo. Ele recuou, com o coração a bater mais forte. — O que foi, Tomé? Perguntou Aurora. Tomé não queria admitir, mas o seu maior medo eram aranhas. E aquela sombra no espelho parecia a rainha de todas elas. Ele olhou de novo. E desta vez a imagem ficou terrivelmente clara no espelho. Atrás do seu reflexo assustado, uma aranha gigante e sombria tecia uma teia escura que ameaçava engoli-lo. O sótão real continuava o mesmo, mas o mundo dentro do espelho era um pesadelo. Tomé sentiu um arrepio, mas a voz de Aurora o trouxe de volta. — É só um reflexo, Tomé, não é de verdade. Olhe, a moldura está a brilhar. De facto, um dos pequenos símbolos de lua na moldura de madeira emitia uma luz prateada muito suave, quase imperceptível. Aurora, embora um pouco assustada, segurou na mão do irmão. — Você é mais corajoso do que qualquer aranha de sombra, disse ela com firmeza. As palavras de Aurora ecoaram na mente de Tomé. Ele respirou fundo, endireitou os ombros e olhou diretamente para a aranha no espelho. — Você não me assusta, disse ele com a voz a tremer um pouco no início, mas a ficar mais forte a cada palavra. Você é só uma sombra, e eu não tenho medo de sombras. Assim que as palavras saíram da sua boca, algo incrível aconteceu. A aranha sombria no espelho parou de se mover. Desfez-se em milhares de partículas de fumaça escura que foram sugadas para o centro do espelho. E então a escuridão explodiu em luz. No lugar da teia assustadora, uma belíssima constelação em forma de teia de aranha, feita de pontos de luz prateados, começou a brilhar suavemente dentro do vidro do espelho. Agora era a vez de Aurora. Sentindo-se corajosa, ela aproximou-se do espelho, que agora continha um céu estrelado. Quando olhou para o seu reflexo, a constelação desapareceu, e a névoa escura voltou. O seu medo secreto era a escuridão e ficar perdida. No espelho, a sua imagem ficou pequena e sozinha no meio de uma floresta escura e sem fim, com os sons de galhos a estalar por todo o lado. Os olhos de Aurora encheram-se de lágrimas, mas desta vez foi Tomé quem segurou a sua mão. — Você não está sozinha, Aurora. Eu estou aqui, disse ele calmamente. E a escuridão só é assustadora quando nos esquecemos que as estrelas estão sempre lá, à espera para brilhar. Aurora olhou para o seu reflexo perdido na floresta escura e, lembrando-se das estrelas, disse com a voz clara: — Eu não tenho medo do escuro. No momento em que falou, a floresta sombria dentro do espelho começou a iluminar-se. Pequenos pontos de luz dourada apareceram por entre as árvores, como se centenas de pirilampos tivessem acordado de uma só vez. A floresta escura foi completamente engolida pela luz. As árvores de sombra transformaram-se em silhuetas bonitas contra uma galáxia de luzes douradas que dançavam e giravam. O espelho devorou o medo da escuridão e transformou-o num enxame mágico de pirilampos. Agora, o vidro do espelho continha 2 espetáculos de luz: a teia de aranha de estrelas prateadas e a dança dos pirilampos dourados. A luz que emanava do espelho era tão forte e calorosa que transformou o sótão. As sombras assustadoras desapareceram. Os velhos móveis pareciam tesouros e a poeira no ar brilhava como pó de fada. Tomé e Aurora perceberam então o segredo daquele objeto mágico. O espelho não criava medos.
Ele os engolia e os transformava na luz da coragem que cada um tinha dentro de si. Eles passaram mais algum tempo ali, no seu novo esconderijo mágico, a rir e a apontar para as luzes dançantes no espelho. Decidiram que aquele seria o segredo deles. Um lugar onde qualquer sombra poderia ser transformada em luz. Com cuidado, subiram a escada e fecharam a portinhola do sótão, deixando a luz mágica a brilhar sozinha na escuridão. De volta ao corredor da casa, a chuva lá fora já tinha parado, e um raio de sol da tarde entrava pela janela, parecendo pálido em comparação com a magia que tinham acabado de testemunhar. Eles olharam um para o outro e sorriram, sabendo que tinham encontrado algo muito mais valioso do que um tesouro. Eles tinham encontrado a coragem para transformar os seus próprios medos em estrelas. Gostaram da história? Então, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Até a próxima história. Tchau!